Por que alguns homens tendem a abrir mão de tudo que é pessoal num dado momento, antes que fermente e envenene? Lançar tudo em algum ser humano ou em alguma ideia humana. Tende a fazê-lo. Está em alguns homens. O texto é: todos os homens vos buscam. Talvez fosse essa a razão. Talvez. Hoje a gente vai falar sobre um dos meus livros favoritos. Eu não tenho um livro favorito, mas se eu tivesse esse, com certeza estaria no páreo. Que é O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Eu achei esse livro num sebo. Todos os títulos, né, da Abril Cultural são maravilhosos. Essa capa aqui, capa dura maravilhosa. E eu achei esse livro curioso, chamativo, reflexivo, tantas características que eu decidi comprar na hora e começar a ler no outro dia, inclusive. Gostei tanto que ele virou o meu TCC e eu tive que comprar a edição original porque eu sou formada em letras em inglês e o meu TCC é apresentado em inglês e escrito também. Então eu tive que comprar aqui o The Heart is a Lonely Hunter, da Carson McCullers, a lindona aqui. Esse livro, se eu não me engano, é escrito em 1940. Eu acho que é 1940, qualquer coisa errada aqui na tela. E fala sobre a história de dois mudos. Na verdade, começa com dois mudos. Um magro, um gordo. O magro é inteligente, o gordo é meio bobo, enfim, tem problemas mentais, psíquicos, a ponto de ser internado no sanatório. E aí, o amigo, o John Singer, que é um magro, ele inclusive se muda para mais perto. Ele vai para uma outra cidade para ficar mais perto do sanatório, para ficar mais perto do único amigo que ele tem na vida, que é as Paras Antonápolis, o outro mudo. Nesse outro lugar, ele vai morar numa pensão, a pensão dos Kellys, e lá ele acaba se tornando, quer dizer, 4 pessoas se tornam próximas deles. A primeira é a Mick Kelly, que é uma adolescente, é filha dos donos da pensão, e que o sonho da vida dela é ser uma pianista profissional, né? Ela ouve muito nos rádios dos vizinhos, pela cidade, música clássica, ela adora, ela cria, ela guarda mentalmente, apesar dela tocar muito pouco piano, ela guarda mentalmente essas peças. Enfim, esse é o sonho da vida dela e como toda adolescente ela não se encaixa em nenhum lugar. Então ela vê um pouco no Singer né, alguém que ela possa se identificar, possa se confessar. O próximo é o Jake Blount, que é um bêbado comunista, porque ele tem essas ideias, né, de consciência de classe, de levantar uma revolução, os trabalhadores precisam se revoltar contra os patrões, enfim, ele às vezes sai pela cidade pregando a quem ele encontra, às vezes recebe alguns socos, algumas batidas realmente por isso. Mas ele vê um John Singer alguém que entende a verdade suprema, superior. É como se ele mesmo tivesse umas boas novas para dar para as pessoas. A gente também tem o Dr. Copeland, que é o doutor negro da cidade, pobre, que atende a população negra, pobre, que geralmente mora num lugar ali específico, a ponto de ele ajuda muitas mulheres a darem à luz, então nascem muitas crianças com nome em homenagem a ele. Mas ele não gosta de brancos, não. Ele acha que todo branco é aquele que olha de cima. E a gente tem, por último, o Biff Brennan, que é o dono do bar da cidade, que é o que fica mais afastado, assim, né? A relação com o Singer dele não é tão profunda, mas ele, como o Harold Bloom diz, é muito observador. O Harold Bloom tem um livro sobre a Carson McCullers, muito legal. Vou deixar o nome do livro lá embaixo. E, enfim, mas ele também tem esses questionamentos de porquê. Ele pergunta muito porquê. E ele acha que talvez o John Singer também saiba um pouco dos porquês. Enfim, dos porquês. Enfim, essa é a história. E eles vão se vendo no John Singer, ou então vão vendo a realização dos desejos mais profundos que ele tem no John Singer. Que eles têm no John Singer. O problema é que o John Singer também tem esse a quem admirar, que é o seu amigo gordo, que não tá nem aí pra ele no fundo. Ele não tá mesmo nem aí pra ele. Que é os Paras Antonápolis. Então é um, né, se mirando no outro, né, se vendo, se realizando, se entendendo no outro. Essa história do livro acabou aí. Acabou aí não, né? Tem mais, eu queria falar muito mais sobre esse livro, mas daqui pra frente vai ser spoiler dos grandes, então é melhor você ler este livro. Agora, eu vi no John Singer, o personagem principal da história, talvez o personagem principal da história, a figura de Cristo. Quando eu falo em inglês, a Christ Figure, que é o nome do meu TCC, a Christ Figure in the book The Heart is a Lonely Hunter,
eu digo o nome de uma técnica literária. E é isso. De uma certa forma, o John Singer aparece na vida desses 4 personagens, como Jesus aparece um pouco na vida dos discípulos, em situação de necessidade. Se você lembrar, para alguns discípulos, eles pescaram a noite inteira, não acharam nenhum peixe. Quando Jesus vem e diz, lança tua rede ao mar, a gente tem um recorde, né, da pescaria, digamos assim. E se a gente for parar para pensar que os discípulos não teriam o que comer ou dinheiro para aquele dia porque não tinham pescado, eles estavam numa situação desesperadora, na verdade. E é um pouco o que cada personagem aqui tem, né? A Michelle nessa situação de eu não me encaixo em nenhum lugar, ninguém me entende, eu quero ser uma pianista, eu quero conversar sobre música com alguém. A gente tem o Jake Blount, que é esse de quero revolução, quero melhoria para os trabalhadores, principalmente. Karl Marx é Deus, algo assim. E ele pensa que o John Singer está com ele, que o John Singer sabe a verdade. E ele é uma pessoa muito revoltada. E em vários trechos do livro a gente vai perceber, e o narrador vai dizer isso pra gente, na verdade, e com o John Singer ele tá meio que no local de adoração, é um silêncio. O próprio quarto do John Singer não tem muita coisa, né? É quase um local sagrado mesmo. A gente tem o Dr. Copeland, que não gosta de branco, como eu já disse, mas ele estava acendendo cigarro debaixo de uma chuva e não estava conseguindo, ou estava querendo, alguma coisa assim. Eu sei que o John Singer aparece debaixo de uma chuva com um fósforo pra ele. E eles acham assim que o John Singer está acima do bem e do mal. Ele vai dizer, inclusive, que o John Singer, se não me engano, tem algumas aparências do povo judeu, né? Jesus era judeu. Então a gente vai vendo existe toda essa construção. E o Biff Brennan, apesar de ser o menos afetado por essa relação com o Singer, ele também percebe que os outros vão. Talvez ele seja o único que perceba que os outros vão até ele, mas isso não exclui ele de ir até o John Singer também. Menos desesperado. Inclusive, muitos teóricos, muitos críticos vão divergir em relação ao ponto que faz o Biff Brennan ir até o Singer, porque a gente tem uma questão sexual com o Biff Brennan. Enquanto alguns críticos vão dizer que é uma questão dele ser transexual, eu acho que é essa a palavra, ele ser uma mulher no corpo de homem, apesar de ter se casado, outra parte vai dizer, e eu sou mais inclusive até dessa parte, que ele tem um lado materno apenas com relação a Michelle, inclusive. Muita gente vai dizer que ele quer a Michelle um pouco como, né, sexualmente falando, mas outras pessoas vão dizer que não, outras pessoas vão dizer que existe um bololô em relação a Biff Brennan, mas talvez seja um pouco dos dois, vai saber. Enfim, é isso. Acabou aí? Não. Porque o John Singer também tem essa relação com uma outra pessoa, que é os Paris Antonápolis. Quer dizer, esses 4 veem no Singer que eles querem ver, sendo que o John Singer não é nada disso. O John Singer não tá nem aí pra eles, ele só quer saber dos Paris Antonápolis, que pra ele é o seu espelho. Inclusive, na história, o John Singer tem um sonho em que tá toda a cidade na base de uma escada. Os 4 personagens estão aqui, né, entre o John Singer e o resto da cidade. Temos o John Singer e no topo desse sonho dele tá os Paris Antonápolis. Você vai fazendo assim, inclusive, né? Quase uma pirâmide. E nisso, a gente vai percebendo a relação de dependência, né? Que ele tem, obviamente, tendo os Paris Antonápolis no topo. Porque os Paris Antonápolis também não tá nem pra ele, mas ele ainda assim vê ele, escreve pra ele sobre essas 4 pessoas que são dependentes dele, só que ele sabe que Antonápolis nem sequer consegue ler, mas mesmo assim escreve. Isso é toda a relação estranhérrima que existe nesse livro. Inclusive, existem 2 partes em que a cidade inteira é como se fosse discípulos de Jesus e a multidão, né, que segue a Jesus. A cidade inteira vai olhar para o Singer e vai se ver no Singer. Né? A autora vai dizer, o narrador vai dizer que os judeus viam ele como judeu, os ricos da cidade viam ele como os ricos da cidade, os pobres viam como pobre. Cada um via o John Singer como espelho. Eles se viam no Singer. E no outro vai dizer que o turco vai dizer que conhecia o John Singer porque o avô, não sei o que, não sei o que. A comerciante vai dizer que conhecia o John Singer porque o pai dela, quer dizer, todo mundo queria ter uma conexão com o John Singer. Todo mundo inventava uma conexão com o John Singer. Todo mundo achava que conhecia o John Singer. E existem várias outras referências com Jesus na história que eu não posso dizer, porque vai ser spoiler dos grandes. Mas enfim, em relação a, enfim, em resumo, em síntese, é mais ou menos isso, né?
Esse livro me lembrou muito uma frase do João Calvino, um reformador do protestante e tudo. Que, se eu me lembro bem da frase, a frase é: o coração humano é uma máquina de fazer ídolos. Que tem a ver um pouco com a frase que eu li no início, né? A gente sempre está querendo alguém para suprir as nossas necessidades. Pra gente mais uma vez, pra gente se realizar, se satisfazer, se imaginar, né? Enfim, às vezes não vai ser tão salvador como Jesus foi. O papel salvador de Jesus, salvífico de Jesus, às vezes na figura de Cristo, não vai se realizar. Inclusive existe um livro fantástico chamado The Fictional Transfiguration of Jesus, se eu não me engano é esse título, eu vou deixar lá embaixo o nome do autor e tudo, que vai dizer que existem 4 maneiras de você retratar Cristo na literatura. Eu achei Jesus desse Jesus que a Carson McCullers trouxe pra gente, eu encaixei numa dessas e fui analisando no meu TCC. Mas é claro que, enfim, existe Jesus histórico, existe você trazer Jesus para a atualidade, existe aquele livro que você faria no espaço de Jesus, que também é uma forma. É claro que a figura de Jesus talvez seja mais presente na fantasia, né? A gente tem um pouco na Terra-média, a gente tem um pouco em Nárnia, em Harry Potter também, mas é possível a gente achar em histórias muito reais, como o próprio Coração do Caçador Solitário. A gente tem um pouco também O Senhor das Moscas e outros livros aí que eu já ouvi falar, mas como eu nunca li, não posso falar pra vocês se é ou não. Mas eu acho muito válida a leitura, né, de você perceber que, de uma certa forma, a Bíblia, ela é um grande influenciador, ao menos no mundo ocidental, da literatura, né? E esse trecho que eu li, né, o texto é: todos os homens vos buscam. Eu creio que seja lá em Marcos 1,37 que a autora faz a referência, porque lá diz assim: e quando o acharam, disseram-lhe, todos os homens buscam por ti. Essa é a tradução que eu tenho. Eu não sei de que tradução essa aqui é qualquer uma, mas eu acredito que tem referência com isso. Porque todos buscam esse ser superior, essa coisa superior, que faça com que a nossa vida tenha um pouco mais de sentido, que a gente não se ache tão perdido no mundo. Por isso, inclusive foi a minha epígrafe, né, do meu TCC, esse versículo bíblico que eu acabei de falar pra vocês. É muito chocante, né? Esse livro é um livro que tem várias leituras, inclusive. Tem gente que diz que é uma analogia ao fascismo, tem gente que diz, inclusive, que o John Singer aqui na história seria o Cristo branco, e existe um personagem secundário que sofre muito, e que esse personagem seria o Cristo negro, digamos assim. Eu acho que a leitura vale a pena, o assunto não se esgota aqui. Existem tantas outras coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo também é muito curto. Mas, enfim, se você já leu esse livro, deixe seu comentário. Se você nunca leu, por favor, leia, e quando ler, volte aqui para deixar o seu comentário. Enfim, eu acho que Carson McCullers é uma autora bem desconhecida nossa, eu diria, mas que, como Harold Bloom vai dizer, é uma autora que trabalha muito com grotesco também, né? Ela trabalha muito com mudos, nesse livro ela trabalha com mudos, em outros ela trabalha com outras questões físicas, de aparência física. Eu faço um pouco um paralelo dela com a Harper Lee, né? Principalmente em relação a Michele, adolescente aqui, e a Scout, né? Como é o nome do livro, gente? O Sol para Todos, né? Enfim, gente, se eu for falar, eu vou falar muita coisa. Se eu tiver mais alguma coisa de importante a acrescentar, assim, que caramba, esqueci de falar no vídeo, porque eu tô com muita coisa aqui, mas se eu parar pra pensar, vai ficar uns 30 segundos do vídeo aí, só vocês me vendo, eu deixo no box de descrição. Mais uma vez eu recomendo a leitura. Eu acho que a Companhia das Letras lançou uma nova edição, quer dizer, lançou uma nova edição não, lançou a edição mais recente que a gente tem. Eu não entendi muito bem aquela capa, tá? Mas tudo bem. Inclusive a Carson McCullers vai trabalhar com esse livro a ideia de solidão, isolamento, né? É claro que existem outras leituras, mas ela foca muito nisso também. Esse livro ganhou um prêmio, eu não lembro o nome do prêmio. Quer dizer, não ganhou, ele ficou em segundo lugar. Só o primeiro iria ser lançado, mas gostaram tanto desse aqui, tanto, que lançaram também. Enfim, beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Por fora que a Mama tem que entregar a versão final do TCC dela pra universidade, que até hoje não aconteceu.